Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adenilson Alves Pereira, André Luiz de Paula, Hertz de França, João Estevam Bezerra, José Ernesto Lessa Maran Júnior, José Ivo dos Santos, Lorival Sampaio Costa, Luiz Maurício Passos de Carvalho Pereira, Marcos Moraes Abo, Mari Laila Tânios Maluli, Nivaldo Vieira Pereira, Oswaldo José Pinto, Rafael Vitor de Souza, Ricardo Correia dos Santos, Rubens Rodrigues Gomes Júnior. Havendo número legal, com a graça de Deus, em nome do de Peruíbe, declaro aberta a primeira sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 13ª legislatura. Como não há número legal para a votação da ata, eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício do Executivo, solicitando a presente sessão extraordinária e da respectiva convocação. Peruíbe, 29 de janeiro de 2014, ofício 64/2014. Ao senhor presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de Peruíbe. Assunto: solicitação de sessão extraordinária. Prezados senhores, tenho a honra de dirigir-me a vossas excelências para solicitar a realização de sessão extraordinária a fim de realizar a discussão e votação do seguinte projeto de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei número 002, altera o artigo 2º da Lei número 2846, de 9 de abril de 2007, que proíbe revisão de tarifas de transporte coletivo sem audiência pública. O projeto de lei referenciado acima é de suma importância para a administração pública, sendo certo que a audiência pública é um importante instrumento de diálogo com a população para a busca conjunta de solução para problemas que envolvam interesse público relevante. É certo que a alteração da tarifa de transporte público afeta diretamente os vários segmentos da sociedade, de modo que a participação de todos os atores sociais possibilita a construção de alternativas para solucionar esse problema comum. A lei anterior previa um lapso temporal estendido que, ao invés de aproximar e provocar a participação popular, acabava por se perder no sentido de agregar um maior número de pessoas. Sendo assim, o longo lapso entre a constatação da necessidade e a realização da consulta popular pode resultar em prejuízos à população como um todo e à administração em particular, motivo pelo qual há que se reduzir o prazo para a realização de consultas populares, objeto desta lei. Na certeza de contar com a nobreza da atenção de Vossa Excelência e dos nobres legisladores, aproveito o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ana Maria Preto, Prefeita Municipal. Havendo número legal, eu coloco agora em votação a ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 23 de dezembro de 2013. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovada a ata por 7 votos a 0. O ofício lido é para conhecimento dos senhores vereadores. E eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria pautada para esta presente sessão.
Projeto de lei número 2, de 29 de janeiro de 2014, altera o artigo 2º da lei número 2846, de 9 de abril de 2007, que proíbe revisão de tarifas de transporte coletivo sem audiência pública. Artigo 1º fica alterado o artigo 2º da lei 2846, de 9 de abril de 2007, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, a audiência será realizada pelo Executivo com publicidade às alterações das tarifas no Boletim Oficial do Município no prazo mínimo de 10 dias e agendada com comunicação prévia ao Poder Legislativo e ampla divulgação pública. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 29 de janeiro de 2014, Ana Maria Preto, Prefeita Municipal. Eu solicito a assistência da Carla. Pega a cópia dessa. Solicito solicito a vereadora Laila que ocupe a segunda secretaria. Segunda não, primeira, né? Segunda, né? Bloquear o site dos vereadores, como que a gente vai trabalhar? Nas férias, né?
Nesse momento, então, é necessário que nós convoquemos o relator especial para fazer o parecer. Eu convoco o vereador Ricardo Corrêa como relator especial e suspendo a sessão até que seja feito o parecer.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adenilson Alves Pereira, André Luiz de Paula, Hertz de França, João Estevam Bezerra, José Ernesto Lessa Marani Júnior, José Ifo dos Santos, Lorival Sampaio Costa, Luiz Maurício Passos Carvalho Pereira, Marcos Murrais Zabo, Mari Laila Tânis Maluli, Nivaldo Vieira Pereira, Oswaldo José Pinto, Rafael Vitor de Souza, Ricardo Correia dos Santos, Rubens Rodrigues Gomes Júnior. Havendo número legal, eu reinicio a presente sessão extraordinária. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da Comissão de Justiça e Redação, feita pelo relator especial, vereador Ricardo Correia. Parecer número 10/2014, Comissão de Justiça e Redação, ao projeto de lei número 02/2014. A Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei número 2/2014, de autoria do Executivo, é de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 31 de janeiro de 2014, Ricardo Correia dos Santos, relator especial. Para conhecimento dos senhores vereadores. Coloco em discussão projeto de lei número 2/2014, que altera o artigo 2º da Lei 2846, de 9 de abril de 2007, que proíbe revisão de tarifas de transporte coletivo sem audiência pública. Está em discussão. Senhor presidente, boa tarde a todos. No caso, não vamos nem discutir muito o projeto. Acho que já tivemos uma discussão na sessão anterior do projeto do subsídio da tarifa, e esse vem para complementar a possibilidade de se ter a baixa tarifa e o subsídio, sendo que esse projeto é para que o prazo da audiência pública seja diminuído. Então, vou aproveitar só o ensejo para parabenizar a prefeita pela excelente coordenação política que tem havido nos projetos que vêm para essa casa. Creio que os outros vereadores têm tido bastante conversas com a prefeita e com seus interlocutores políticos. Fato que eu me sinto até menosprezado, porque as conversas comigo têm sido muito poucas e muito pouco produtivas. Mas a gente vem para votar, como tem feito em todos os projetos do Executivo desde o primeiro dia de governo, e vamos votar com ela de novo. Vamos votar com a prefeita de novo. Mas a interlocução política não tem sido feita de uma maneira agradável, pelo menos para mim. Então, está dado o recado. A postura do Executivo com os vereadores, ou comigo, não vou falar em nome de ninguém, vou falar em meu nome, precisa ser alterada. Os projetos às vezes vêm, não existe discussão, não existe uma pré-conversa, e a coisa chega aqui pronta. E a gente depois tem que votar, porque se não votar, não salva a pátria. Então aqui ninguém está para salvar a pátria de ninguém, pelo menos eu não. E eu não me considero uma laranja dentro de um cesto. Que você está lá no meio do cesto da laranja. Eu não sou cesto de laranja e nunca vou ser de ninguém. Então a prefeita precisa mudar a interlocução política. Boa tarde.
Obrigado, vereador. Ainda com a palavra na discussão, vereador Ivo. Boa tarde, senhor presidente, senhores secretários, vereadores, munícipes presentes, assessores. Realmente, o que o Oswaldo falou é por aí mesmo, Oswaldo. Acho que nós temos que ter uma interligação maior, principalmente os vereadores, que somos da base. Muitas das vezes nós temos aqui que analisar um projeto muito em cima da hora, que não dá nem para discutir dentro das normas legais, mas para salvar a pátria, nós estamos aqui presentes. Só que precisa também que nós temos respaldos, pelo menos, de poder se reunir com a prefeita para estar discutindo o futuro da cidade daqui para frente. Porque, com certeza, se nós formos cobrados o primeiro ano de governo e votamos o ano inteiro com a prefeita, não será diferente daqui para frente. Daqui para frente vai ser a cobrança maior, ou seja, multiplicada por 2. E nós precisamos ter respaldo do Executivo nos nossos pedidos e nos nossos atendimentos. E para que as coisas andem num caminho reto, nós precisamos ter essa interlocução que o Oswaldo disse aqui. Eu assino suas palavras, endosso suas palavras, e vamos estar aqui mais uma vez para apoiar o governo nos projetos. Esperamos que também tenha o mínimo de consideração com esta casa e que abra um espaço para a gente poder estar conversando direto com o Executivo. É só isso que eu quero dizer. E vou votar sim, para o bem da população, nesse projeto. Depois de votado, executa-se o Executivo. Mas tenha certeza que também, assim como nós vamos dar o nosso voto para a população, para melhorar o transporte para a cidade, nós também vamos cobrar a prefeita e vamos cobrar a empresa de ônibus, que ela vai ter que também dar respaldo. Não é só vir aqui, votar e está tudo muito bem. Vamos votar sim, mas com certeza eu vou ser um fiscalizador desse ano agora, de janeiro, que está terminando, e que vai começar em fevereiro, e que de fevereiro até dezembro nós temos muitas coisas para acontecer, principalmente para a periferia, porque o centro está muito bonito, a praia está muito bonita. Agora, quando se trata de periferia, aonde nós temos que dar retorno à população que nos confiou o seu voto, fica um pouco estreito. O vereador ele é cobrado 24 horas no ônibus, na rua, andando de a pé, de bicicleta, sempre é indagado, sendo cobrado por alguma coisa. Então, volto a dizer aqui, vamos votar sim, vamos. Mas a partir desse mês que vem, as coisas têm que começar a funcionar. Porque já se passou um ano e um mês, e nós estamos vendo que muitas coisas que era para funcionar em agosto, ficou a gosto de Deus, porque agosto já passou, né? Pode ser que agosto que vem as coisas estejam melhor, eu espero. Por isso eu vou votar favorável com a população. Era só essas minhas palavras, senhor presidente. Aí na discussão, com a palavra o vereador Ricardo Correia, 30 minutos com a parte. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria até analisar esse projeto com outro enfoque. Eu quero parabenizar o Executivo e quero parabenizar o Legislativo por aprovar esse projeto. E esse projeto, na realidade, ele começou na realidade o ano passado. O ano passado, e mais uma vez cumprimentar os 10 vereadores que votaram para o reajuste da alíquota de 0,6% para 0,8%,
E hoje eu digo com o maior orgulho, para quem quiser, que nós votamos pela população de Peruíbe. Nós votamos pela classe menos abastada. Eu lembro que no dia da votação, aqui tinha, não estava lotado, mas tinha pelo menos meio bloco de pessoas da elite que vieram contra a gente e jogaram toda a população de Peruíbe contra nós. E hoje os vereadores, eu sempre andei de cabeça erguida, mas mais ainda, e agora consulto todos os vereadores, principalmente os vereadores da periferia, meu amigo Cabrabon, meu amigo Ivo, meu amigo Louro. Hoje eu quero ver alguém da periferia que teve um reajuste do IPTU. E tirando um pouco de quem pode mais, pudemos fazer esse subsídio para abaixar a passagem do ônibus aqui em Peruíbe. E aí, se você entrar num embate, entrar num debate, cada um vê o enfoque da forma que ele quer. E às vezes as pessoas mais elitizadas, eles conseguem passar para a população uma visão errada. Tanto é que em 1986, quando Erondina foi prefeita da capital de São Paulo, ela fez um estudo para tarifa zero, que era mais ou menos como é aqui, com subsídio da prefeitura através do aumento de imposto. Lógico, de início a população ficou contente, ia pagar zero. Só que aí as elites começaram a mostrar para a população que não ia ter ônibus, que o ônibus ia ser quebrado, que ia ser sucateado, que ia ser isso, que ia ser aquilo, da mesma maneira que está sendo colocado agora. Não tem jeito. Aí eu fico pensando assim, até naquela época, como eu sou do PT, nós fizemos essa discussão, que era assim, não adiantava a Erondina trocar toda a frota, colocar um ônibus zero, tá? A tarifa R$3, como é hoje, iam bater, não adianta ônibus bom, nós estamos pagando caro, iam fazer manifestação, iam quebrar, botar fogo em ônibus. Então não adianta. Então eu quero parabenizar realmente a prefeita, que meu enfoque é esse. O que pode ser feito agora foi feito. E eu acredito que a responsabilidade agora é da empresa, da Intersul. A Intersul vai ter obrigação, porque para a Intersul a passagem vai sair de R$2,20 para R$2,80. Então eu vejo agora a responsabilidade da Intersul e agora a gente cobrar. Nós temos que cobrar, né? Mas agora falar, eu acho que o Legislativo e o Executivo estão fazendo a parte deles, né? E Peruíbe melhorou muito. Até não tive oportunidade de falar no fim do ano passado e nem no começo desse, e dá, que eu falo sempre, né, fazer um parâmetro da saúde de dezembro de 2012, janeiro de 2013, dezembro de 2013, janeiro de 2014, a população aqui com 400 mil pessoas em Peruíbe, e eu não ouvi falar da saúde. E quando você não ouve falar, é porque está boa. Agora, se você ouvisse falar, é porque estava ruim, né? Então, hoje Peruíbe tem mais de 300 empregos gerados por empresas novas, o Mercadão, o McDonald's, né? Falam bem ou mal, não adianta, não tinha McDonald's, a turma malhava. Tem McDonald's, a turma malha, não adianta. Então nós temos que ter consciência disso, né? E agora eu boto fé no espetáculo do crescimento, sim. Eu boto fé que esse ano é um ano eleitoral, os do contra vão continuar batendo nos partidos que estão governando o país, porque tem eleição. Aqui em Peruíbe vai alguma fagulha, né? Mas eu acredito que esse ano aqui vai ter começar o espetáculo do crescimento aqui em Peruíbe. Então eu quero parabenizar o Executivo, quero parabenizar o Legislativo por essa coragem que nós tivemos. Coragem que nós tivemos de fazer o estudo e levar essa passagem um valor menor, e contrário, e vai ter direto. Eu quero ver solução melhor. É isso aí. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Hertz, de França, 30 minutos com a partes. Boa tarde a todos. Neste momento quero cumprimentar o senhor presidente pela essa sessão extraordinária, cumprimentar assim sendo o primeiro secretário, a segunda secretária, a vereadora Laila, vereador Ivo, vereador Ricardo, vereador João Estevam Bezerra Cabrabon, vereador Oswaldo e todos os aqui presentes, a imprensa, funcionários e aqueles que estiverem nos ouvindo. Dizer que é muito interessante, senhor presidente, que é muito interessante a gente falar sobre diversos assuntos que versam sobre as mudanças da lei na cidade.
Este vereador mora nessa cidade há 40 anos. E nós estamos vendo mudança diferenciada. Algumas pessoas entendem que é prejudicada. Algumas pessoas entendem que outras serão beneficiadas. E nós temos que entender que nenhuma lei vem só para prejudicar ou beneficiar. E as pessoas precisam entender o que é o benefício e o que é o prejuízo. Eu conheço pessoas que recebem alguns benefícios que não é de direito, e quando corta, ele briga. Acha ruim, porque deixou de receber aquilo que não era de devido direito. Eu tenho exemplo disso como cidadão, como trabalhador, como servidor. 5 funcionários da mesma empresa, um deles foram beneficiados com a mesma função, e aí por um erro do recurso humano, veio um aumento de salário. E o que acaba acontecendo? Os irmãos, de tanto brigar, porque um estava ganhando mais que o outro, quando chamaram para corrigir, cortaram o benefício daquele que estava recebendo indevidamente. E o irmão gritou: poxa, está vendo o que vocês fizeram comigo? Me prejudicou. Não foi prejudicado, foi regularizado uma situação que por um motivo de erro e tal. Então, eu, na qualidade de cidadão deste município, de vereador, até por falar pouco nessa tribuna, em sessão extraordinária, em sessão ordinária, eu sou uma pessoa que procuro mais ouvir e procurar entender o anseio da sociedade. E não tem nenhum prefeito e nenhuma prefeita perfeita. Não tem nenhum vereador também perfeito. Nós temos os nossos defeitos. Consciente daquilo que estamos fazendo e trabalhando, votando para a sociedade, inclusive projetos aqui que é de alta intensidade e de lotar a casa. E a gente vê hoje uma sessão aqui, olha, vazia. Parece que as pessoas não querem acompanhar a política, falam mal da política, falam mal dos vereadores. Vamos trabalhar sim, vendo o que é necessário para amanhã. Pois eu, como vereador, entendo, é necessário algumas mudanças. Quando em 2005, senhor presidente, nós estávamos nessa casa aqui, eleito pelo PTB, e o prefeito Preto, em algumas reuniões, dizia assim para nós: eu não governo com um vereador só, e não governo com 9, eu governo com 10. E eu preciso que vocês procurem entender quais são os projetos que vêm de interesse à sociedade. E um deles, senhor presidente, foi um projeto da educação, quando ele disse: não quero que, pelas atribuições de classe, seja prejudicada as crianças. Olha que atitude de um prefeito. Chamou 10 vereadores, porque era na atribuição de classe, e ele teve essa visão. E assim, este vereador entende que é preciso se mudar alguma coisa, e desta forma, nós não estamos aqui prejudicando a sociedade, e não estamos autorizando a aumentar a passagem nem diminuir. Estamos dizendo que é possível a flexibilidade. E, posteriormente, nós vamos saber por quê. Quando as pessoas recebem alguma coisa de graça, acabou de agora o governador do estado de São Paulo falar que o cidadão com mais de 60 anos vai ter direito de viajar entre o estado de São Paulo, em qualquer cidade, gratuitamente, os 2 primeiros passageiros e os demais. Tal. É possível, é possível. Muito bem. Mas será que isso não tem um custo? Ele acha que só porque ele está viajando, alguém está pagando por isso. O Silvio está pagando, a Magali está pagando, nós estamos, todos os custos municipais, estaduais e federais sai do bolso do contribuinte. E o primeiro a contribuir e o primeiro a sofrer os problemas é o município. Então eu quero aqui compartilhar com os companheiros hoje aqui na sessão votando e votar favorável ao projeto. E dizer que é de intensa relevância para que a gente tenha um seguimento no futuro. E na quarta-feira, senhor presidente, eu até fiz um relato aqui para fazer uma falha, acabou não sendo possível, mas precisa também que o Poder Executivo e nós vereadores, o vereador Louro que está aí empenhando-se aí na comissão de transporte aí, que eu já participei junto com a vereadora Onira, com Bahia e o vereador Guedes, em cima da comissão de transporte, encontramos alguma irregularidade e fica aquele trabalho cunhado. Eu posso encerrar o contrato, cancelar o contrato da empresa? Posso. E qual é o custo desse para a sociedade? E será que a empresa também quer? Isso aí não quer. Então eu acho que tudo é possível quando a gente conversamos, sociedade, poder público, seja executivo, legislativo, nós temos que conversar. E assim sendo também a sociedade tem que partir os princípios. Vamos conversar em casa, vamos ver o que é possível, vamos conter despesa, vamos avançar, vamos investir. Só que esse vereador entende que nós temos aí umas estradas aí de difícil acesso,
nós temos um não cumprimento pela própria empresa. Nós estamos vendo que a prefeitura, por exemplo, pode até não estar multando aquilo que é de devido, até por uma certa circunstância. Nós estamos vendo transportes irregular rodando, e isso não é bom para quem roda irregular, não é bom para aquele oficial e nem é bom para a sociedade. Mas eu acho que entre um tripé é possível nós acordarmos uma fala e ver que o povo de Peruíbe, no decorrer do tempo, será beneficiado. Pois uma empresa da qualidade da aviação Abarebebê, antiga aviação Santa Cruz, que eu conheci o proprietário, frequentei aquela casa dia e noite com os funcionários, com o proprietário, e dizendo que aquela empresa prestou serviço por 22 anos e foi de boa qualidade. No decorrer, por falta de interesses econômicos, políticos, tal, a empresa acabou perdendo o seu potencial. E vem outra empresa. E nós não podemos ficar aqui dizendo, foi uma e vem outra de igual para pior. Nós queremos uma, vai uma e vem outra de igual para melhor. Eu só deixo o emprego se for para ganhar o melhor. Eu só troco de esposa se for para ganhar o melhor. E quem vai adivinhar quem é melhor? Então, este vereador entende que o projeto deve ser votado, nós vamos aprovar o projeto, e deverá também nós ficar atentos nos projetos que vêm de interesse ao transporte público aí, que todas essas pessoas que estão trabalhando, seja motorista de ônibus, de van, de cobrador, tudinho, outras coisas mais, os idosos que estão aí, que têm uma reclamação tamanha, que nós façamos um acompanhamento. Vamos votar o projeto, dizendo que é possível se fazer a redução da tarifa, o aumento de tarifa, e ninguém está dizendo aqui do aumento agora, mas é possível, então precisa que a sociedade entenda. Se esta tarifa for reduzida de 2,20, que era para ir para 2,80 e voltar para 1,70, não pense que é de graça não, que está saindo do município. O povo precisa entender. Todas as águas vertentes, no pico daquela montanha mais alta aqui, e do subsolo, vão tudo para o oceano. E elas não adoçam o oceano, fica tudo salgada. E nós se deliciamos com elas. Assim nós vamos se deliciar do transporte, nós vamos se deliciar da saúde. Acredito que nós teremos, por exemplo, uma cidade muito influenciada, como dizia o falecido Pentenar, ela não é igual às outras. Peruíbe é uma cidade de um potencial e que ela é muito diferente. Muito obrigado e peço o voto dos companheiros aí. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Hertz de França. Ainda em discussão, com a palavra a vereadora Laila, 30 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores. Eu vejo que a Hebe Hard Juré está presente aqui, o Rafael, a Thalita, Silvio e demais assessores aqui da Casa Legislativa, dos vereadores. A casa hoje não está muito cheia, né, porque não é comum ter extraordinária. Porém, isso me deixa muito triste, porque eu gostaria que a população estivesse aqui presente para discutirmos esse avanço tão polêmico para a cidade. Eu acredito que é um projeto polêmico, não sei se a prefeita vai conseguir fazer o que ela realmente quer, porque eu acredito que tem alguns impedimentos legais. Porém, a gente tem que fazer o nosso papel e temos que fazer o nosso dever de casa. O que eu acho hoje em relação a esse projeto de lei de número 2 de 2014, sobre a prefeitura subsidiar os ônibus do município de Peruíbe. Hoje, para quem está nos ouvindo nesse momento, a passagem, ela custa R$ 2,20. Então, vai aumentar para R$ 2,80, porque a empresa faz alguns anos que ela não trabalha com esse reajuste. Então, eles chegaram nesse patamar de valor de R$ 2,80. Eu acredito que é um valor ainda alto. Eu acho que não daria tanto esse valor, mas chegaram lá no executivo, explicaram alguns pontos e disseram que esse era o valor, senão eles vão parar. O que significa isso? A prefeitura parou, pensou, nos chamou no gabinete, todos os vereadores aqui presentes, não tem um que não foi, eu vi, naquela votação polêmica do IPTU. Olha, queremos aumentar o IPTU, precisamos do apoio de vocês, porque a Intersul quer parar e estamos negociando aí para a Intersul não parar, porque senão vamos atingir aí a população carente.
Ou seja, colocaram uma faca no nosso pescoço. Ou a gente vota para ajudar o executivo a subsidiar os ônibus da cidade do município, ou simplesmente a gente diz não. Eu fui para casa, sempre fui contra qualquer tipo de aumento, contra o aumento do IPTU, fui para minha casa, e conversando com os moradores locais, hoje, como presidente da ABDEC, da Associação da Ilha Grande do Caraguava, me juntei com a mulherada, com o pessoal, e tinha mais ou menos nessa reunião umas 67 pessoas, não, exatamente 88 pessoas. E todo mundo, quando eu cheguei, falei, a população, não, que você não pode apoiar, não queremos, tal. Chegamos aí numa discussão em relação a essa emenda que o Oswaldo, lembro bem, o Oswaldo trouxe a solução em relação a beneficiar 13.800 pessoas em relação a imóveis até 80 mil para não se cobrar o aumento do IPTU. Esta vereadora ajudou, apoiou, e a gente levou essa discussão para a Ana Preto. A Ana Preto, no momento, não queria. Ela queria que continuasse o valor real sem nenhum tipo de benefício, que ela entendia que não ia conseguir financeiramente aguentar todas as novas situações que viria para o executivo enfrentar no governo, no dia a dia de Peruíbe, porque não é fácil ser executivo, a gente sabe que o executivo tem que executar, já está no nome, e nós, legislativos, temos que fiscalizar. E naquele momento, de tanta insistência, porque ela percebeu que a casa não ia voltar nesse projeto, ela aceitou essa emenda. Viu também, conseguimos mostrar para ela que era necessário beneficiar 13.800 famílias em relação ao aumento do IPTU. Ali nessa sessão me chamou a atenção, porque quem era contra o IPTU também foi contra a emenda que beneficiava 13.800 famílias. Não sei se os vereadores respeitam o voto de cada vereador, não sei se não prestaram atenção, mas ali foram contra a emenda que beneficiava 13.800 famílias e foram contra o aumento do IPTU. Eu, por certo lado, com uma faca no pescoço, né, porque ali naquele momento o meu voto era decisivo para que a gente passasse aí a vigorar o aumento do IPTU. Eu falei, olha, mostrei para a população, vou fazer uma votação na minha base, vou procurar alguns bairros e sair com a minha assessoria. Peguei o pessoal do motoclube e a gente foi no bairro e fiz um questionamento. Todas as pessoas, sem exceção, de uma ou outra que é contra tudo que a gente faz aqui, né, porque a gente tem a casa de vidro, em quem não está aqui não entende que às vezes você tem que tomar decisões difíceis para poder fazer sua cidade crescer, porque tudo que é novo as pessoas estranham. Então, quando você chega com um projeto novo, viável para a cidade, muita gente fala, imagina, por quê? Ou, às vezes, eu respeito, mas tem aquela cabeça voltada para trás, que a cidade não pode crescer, e eu, com meus 30 anos, acredito que a cidade tem que crescer, e tem que crescer muito. Então, se depender de mim, essa cidade tem que crescer. Tem que crescer, tirando os monopólios, trazendo outras empresas para não... A gente só tem uma Funesp, a gente só tem uma empresa de ônibus. Então, eu vejo coisas aqui absurdas. A cidade já comporta que nós possamos aqui nessa Casa de Leis parar de ficar falando, porque a gente vê que tantos anos, todo mundo chegando no microfone, não, que eu vou acabar com o monopólio, eu vou fazer, não faz nada. Então, eu acho que está na nossa mão, somos vereadores novos aqui, a maioria é de primeira legislatura, então, temos coragem, a gente não tem preocupação lá atrás, né? Eu não tive apoio da prefeitura no meu partido, que é onde o Paulo Henrique Siqueira é o presidente. Ele apoiou um outro candidato que achava que ia ganhar. Eu fui a surpresa da situação, porque eu saí fazendo minha campanha em porta, e o povo escolheu e me elegi. E dali eu ajoelhei e falei a Deus, olha, eu vou fazer a minha parte. Se eu vou agradar uns ou outros, não, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou chegar na minha casa, deitar minha cabeça no travesseiro e dormir. Aí teve aquela votação polêmica, onde os que estavam contra o aumento do IPTU também foram contra as emendas, eu fiz uma matéria sobre isso. E aí aqui a gente acabou apoiando o aumento do IPTU por conta dessa discussão da passagem do ônibus, do subsídio da passagem do ônibus. Eu pergunto aqui a todos, que eu perguntei isso na minha reunião com a ABDEC, na minha reunião com o meu motoclube e com algumas pessoas que eu acredito que sempre tem alguma
crítica construtiva a fazer, eu procurei, e todas me falaram uma coisa. Nada nesse mundo é de graça. Então, quando a gente tem que fazer alguma coisa que talvez sangre de um lado, mas a gente beneficiar de outro, e essa for a boa intenção, a cidade pode crescer. Então, ali eu parei, falei, bom, teve um grande manifesto no estado de São Paulo, onde o Haddad aumentou a passagem 20 centavos, e aí criaram aquele elefante, o elefante acordou, e foi aquela movimentação na rua que quebraram a prefeitura, quebraram a Câmara Municipal, fizeram agarrar. Todo mundo aqui viu o jornal, viu que eu não estou inventando, e eu parei e pensei, falei, meu Deus, se eu for contra tudo que for aumento, e apoiar essa situação de aumentar para 2,80, a população vai quebrar tudo. Isso aqui custou dinheiro, onde eu estou hoje, custou dinheiro. A prefeitura custou dinheiro. Então, peraí. Então, eu acho que a gente vai ter que, já que ninguém quer assumir o filho, porque tem pessoas que, alguns vereadores eu entendo, que a candidata a prefeito não quer se sujar, né? Não quer ficar mal com a população. Eu tenho sonho de ser, eu não sei, será que um dia eu vou ser prefeita da cidade? Quero isso hoje? Não. Mas o que eu quero é o bem da cidade. Então, eu não tive preocupação de que, mas se eu aumentar o IPTU, amanhã eu não vou ser eleita prefeita. A população tem que entender o que está acontecendo. E o que estava acontecendo naquele momento era, temos que aumentar o IPTU, porque temos que subsidiar. Acho isso correto? Não. Mas tem uma outra solução? Também não. Então, o que você tem que fazer? Quando você está numa situação de votar num projeto polêmico desse, ou você acredita que as coisas que vêm para nossas mãos é para o bem, ou você não acredita que as coisas vão acontecer. Senão, gente, eu entrego o mandato e vou embora para minha casa. Então, tudo que eu faço é com amor. E aí a prefeitura vai subsidiar 1,10. Então, a passagem hoje é 2,20, voltando. Querem aumentar para 2,80 a empresa do Intersul e a prefeitura subsidiar 1,10. Que vai sair para a população a 1,70. Ou seja, vai abaixar a passagem do ônibus. Isso vai custar dinheiro, 1.700.000. Com o aumento de IPTU, esse dinheiro tem em caixa. Mas será que a prefeitura juridicamente vai poder fazer isso? Será que a prefeita, se ela tomar essa decisão, ela não pode ser, que eu entendo que ela vai ser, se isso acontecer, ela não pode responder uma improbidade administrativa e não conseguir se reeleger? Mas eu não sei, eles não perguntam nada para a gente, manda a bomba aqui para a gente votar. Né? Igual o Oswaldo fez aqui, ironicamente, já que conversam com todo mundo. A única conversa que eu tive em relação ao aumento da passagem foi quando deu aquela polêmica do IPTU, entendi e apoiei o executivo. Não que eu era a favor naquele momento do aumento. Eu era a favor que a população não sangrasse mais como ela já vem sangrando. Porque entre o rico pagar o IPTU e o pobre pagar mais na passagem, o rico que me desculpe, eu prefiro ajudar a população que mais necessita nesse momento. Porque a gente ganha tão bem, né? A população ganha um salário mínimo para pagar quase 40 reais num gás. Vai no mercado, deixa 300, 400 reais, leva 3 sacolinhas. Então, naquele momento, eu pensei na população. Naquele momento, eu pensei, poxa, se eu ajudar a população, pelo menos eu sei que vai sair 1,10, ela vai conseguir comprar o pãozinho todos os dias e comprar o leite, porque dá R$ 88 por mês. E R$ 88 para quem não tem, é muito dinheiro. Muito vereadora, dinheiro. me concede uma parte? Momentinho, vereador, já te concedo uma parte. Então, para quem não tem, é muito dinheiro. Então, naquele momento eu falei, bom, vou apoiar em relação ao executivo, não que eu quisesse que aquilo acontecesse naquele momento. Então, essa deu a oportunidade de a gente esclarecer a população o que aconteceu, o que foi, porque aqueles que não... Teve jornal, respeita a posição de cada jornal, mas teve jornal que não veio perguntar para a gente por que a gente aumentou. Simplesmente colocou lá um monte de coisa lá que eles acreditavam que naquele momento era viável, mas não veio perguntar para nós o que estava acontecendo. Cada um é cada um. Não, acho que não tinha que deixar de colocar, mas acho que tinha que falar exatamente o que aconteceu. E não foi falado em alguns jornais realmente o que aconteceu. Então eu fui lá, fiz a minha matéria, que jornal... Eu fui lá, fiz 3.000 exemplares, minha amiga assinou, tudo certinho, diagramamos o jornal e saí distribuindo nos bairros. Porque eu fui no bairro e entreguei para cada um. E contei tudo exatamente o que estava acontecendo e porquê que
projeto chegou, por que a gente apoiou esse aumento e por que tudo isso aconteceu. Aí eu pergunto para todo mundo que está sentado aqui, para quem está nos ouvindo, será que você faria a mesma coisa? Como vereador? Será que você apoiaria? Simplesmente você fecharia as portas e falava, eu não vou apoiar, porque eu tenho um ego maior, porque eu quero ser alguém. Olha, eu não sou prefeita hoje, eu quero que o executivo cresça para a cidade crescer. Porque se eu ficar gorando o executivo, sabe o que vai acontecer? Nós todos perdemos. Então a gente tem que acreditar. Estou feliz com o mandato da prefeita hoje? Não. Estou achando péssimo o mandato da prefeita hoje. Mas eu estou vendo que muita coisa vai acontecer esse ano. E se não acontecer, eu vou ser a primeira pessoa a subir aqui e falar. Porque eu tenho bondade no meu coração, tenho boa fé, acredito muito em Deus, sou iluminada, tenho uma família linda, sou amada, amo. Então eu não estou aqui para me beneficiar, para querer tirar alguma coisa de alguém. Eu estou aqui para fazer o melhor para a cidade. Eu uso muito o jurídico da casa, uso muitos vereadores, a gente é passivo de errar, mas a intenção sempre é a melhor. Então, o que eu acho disso? A única coisa que me deixou triste desse projeto aqui, não o aumento do IPTU, que aqui todo mundo é favorável, eu acho que os vereadores têm que votar favorável, porque se ela fizer e amanhã ela não puder ser reeleita, vai dar oportunidade para outro ser prefeito da cidade. Quem dera o povo não escolha alguém que seja de povo, que seja do bairro, não que a nossa prefeita não seja. Hoje, eu não estou vendo o resultado do governo Ana Preto, que apoiei, estou apoiando ainda, mas o ano inteiro, o ano passado, todinho, eles falavam assim para nós, olha, esse é o ano que vai acontecer. E tudo dia 20 do 4. E vamos esperar dia 20 do 4. Diz que dia 20 do 4 vem um monte de obras. Vamos esperar. Aqui eu tenho certeza que todo mundo ouviu isso. Mais escola, mais médico, mais educação, mais segurança, mais transporte. Então, por que não apoiar, acreditar que as coisas vão acontecer? Eu acredito. Se eu não acreditar, eu não estaria aqui agora falando para vocês o meu ponto de vista. Agora, que a empresa precisa melhorar, a empresa precisa. Gente, eu pego o ônibus também, como eu ando de bicicleta. Não ando só de carro, de moto. E a gente vê que tem ponto de ônibus que não tem. Estou olhando aqui agora na minha frente uma senhora de pé, encostada no ponto de ônibus, não tem uma cadeira para ela sentar. Tem lugares que não tem nem ponto de chuva. A pessoa toma chuva. Tem situações que não tem nem cadeira e lugar para as pessoas ficarem. Meu Deus, o que está acontecendo com o Peruíbe? Prefeita, veja isso. Não adianta a gente fazer indicação, não adianta a gente fazer requerimento se a senhora não quiser fazer. Está na sua mão de mudar a história de Peruíbe. Não precisa nem fazer licitação. Carta convite, até 80 mil, você consegue fazer aí mais de 20, 30 pontos de ônibus, prefeita. Barato. Peraí, gente, pessoas que mexem com reciclagem, não precisa ser aquelas obras caríssimas. Quem quer fazer, faz. Então dá para acontecer, eu vou acreditar nisso, vou. Cobre dessa empresa mais eficiência. O contrato vai vencer esse ano. 2015, se eu não me engano. Será que não está na hora da gente fazer uma licitação, acabar com o monopólio dessa cidade e trazer outras empresas para mudar a história de Peruíbe? Peruíbe aguenta 2, 3 empresas e cresce cada vez mais. Aí todo mundo vai usar, eu mesmo vou usar. Eu prefiro andar de ônibus, um ônibus de qualidade. Está na tua mão como mulher, como mãe, como prefeita. Eu sempre acreditei nas mulheres, não desprezando os homens, mas acho que a mulher poder tem mais eficiência para fazer as coisas lá em cima, porque vê algumas coisas a mais. Então, poxa, prefeita, está na sua mão. Cobre da empresa que ela coloque mais frotas de ônibus. Peça para a empresa para que elas executem pontos de ônibus, ou faça e veja como que funciona isso, que eu não sei como funciona. Eu sou contra as vans? Também não sou contra as vans. Só que eu nunca vi uma van pegar uma senhora no Barro do Una, nunca vi uma van pegar no Bananal, nunca vi uma van levar uma idosa de graça igual a Intersul leva. Então, só criticar, só xingar a empresa é fácil.
É fácil chegar aqui, gente, e dar pedrada nas coisas. É fácil achar que tudo está ruim para a cidade. Mas vamos parar e vamos ajudar o nosso município a crescer. Então está na mão da prefeita analisar essa situação. Eu ouvi alguns vereadores falando em rescindir o contrato. De imediato, eu vejo que não é possível, por mais que tenha motivo suficiente para isso acontecer, por causa da multa, que é um pouco alta. Já foi feito de propósito, na época foi José Roberto Quipré, justamente para isso não acontecer. Então, mas dá para se fazer alguma coisa, dá para se fazer. É só que, na vida, tudo que a gente quer, tudo que a gente busca, a gente consegue. Então, eu acho que as vans também têm que pagar imposto, as vans têm que estar dentro do mercado, as vans têm que levar idoso, as vans têm que ter acessibilidade para levar uma pessoa deficiente, cadeirante. Então, a Intersul e a van também tem que entrar no eixo. Não é só a Intersul, a van também. Então, eu sou a favor da van. Eu só acho que as coisas têm que ser feitas da forma correta. Não só fazer o filezinho que a gente fala na nossa linguagem jovem. Fazer só o centrinho aqui, fazer só o que visa mais lucro sem benefício. Tem que ir no Bananal, tem que ir no Guaranchiru, tem que fazer o outro lado da pista, tem que meter as caras, porque quem tem um negócio tem que ganhar e tem que perder. Então a gente assume o risco e tem que trabalhar. Então eu sou a favor da van, eu sou a favor da Intersul, eu sou a favor de outras empresas também, desde que elas sejam frotas novas, itinerários. Essa cidade precisa, faz tempo, de novos itinerários. Você fica horas e horas no ponto de ônibus. É a reclamação de todo mundo. E eu me sinto, às vezes, incompetente. Porque você pede, você liga. Eu sou muito ativa, gente. Eu fiquei hoje o dia inteiro atendendo. Eu fico chateada quando bloqueio algum site que a gente não consegue trabalhar. E as coisas, às vezes, não acontecem nessa casa. E você pede, as coisas não acontecem. E aí, às vezes, a pessoa acha que você é ignorante, você é agitada, não é, que você quer, a gente sempre quer fazer as coisas com amor, e o telefone hoje não quis funcionar, muito site bloqueado, a gente não consegue estudar para fazer um projeto de lei. Então, eu sei que é difícil você trabalhar, eu sei que não é fácil, mas está na mão da prefeita mudar essa história. Porque eu gostei de uma frase do Zé, que eu vou copiar aqui, senhor presidente, com todo o respeito: quem não tem competência não se estabelece. E use isso, prefeito, leve isso para você. E faça, que eu sei que você tem capacidade, apoiei, acredito que dá para fazer. Hoje está ruim, tua popularidade, está ruim para a gente aqui da casa, porque nada está acontecendo. Mas votamos em um monte de coisas aqui nessa casa, hein? Foi o ano que aconteceu mais projetos aqui que veio do Executivo para as coisas acontecerem. Então, como vereadora, eu vejo que ela está fazendo um excelente trabalho e eu acredito que ela vai executar. Como povo, péssimo. Então, se ela executar, eu vou começar a enxergar ela como povo também. Já te dou a parte aí. Então, eu vou poder enxergar ela como ela tem que ser vista. Mas vamos fazer. Eu vejo o vice-prefeito trabalhando todos os dias. Eu vejo o Nelson do Poço trabalhando todos os dias. E olha que eu sou pentelha, hein? Sou pentelha. Vou lá, cobro, e ele está lá ralando. Ele eu vejo, mais do que a prefeita, que eu vi poucas vezes, como vereadora. Mas o Nelson eu vejo algumas vezes. Consigo ver o Zé, que é o presidente da casa, consigo ver alguns vereadores. Eu fico indignada que algumas eu não consigo ver como vereadora, né? Mas eu não quero mal dela, não quero mal de ninguém. Eu quero que essa cidade cresça, porque essa cidade crescendo, todos nós vamos crescer junto. Então, vamos ver se a gente consegue acabar com esse monopólio, prefeita. Vê se você consegue. Traz outras empresas aí para licitações. Chama a van, vê se ela vai entrar, vai fazer outros bairros. Dá oportunidade para que elas cresçam na cidade. Vamos abrir as portas para todo mundo, porque aqui tem espaço para todo mundo. Eu acredito que Peruíbe é uma das melhores cidades para se viver. Eu respiro essa cidade todos os dias. Eu amo esse lugar. E é aqui que eu quero viver a minha aposentadoria, apesar da minha beleza jovem. Mas eu quero passar meus aninhos aqui e quero poder aposentar numa cidade segura. Numa cidade que tenha educação, que tenha transporte, que tenha segurança, que tenha qualidade de vida. E que as pessoas que entram nessa cidade percebam que aqui as coisas têm amor à vida. Que todo mundo aqui respeita o que faz. Vereador que ficou aí nesse momento todo esperando, tem a parte, meu querido Ivo. Obrigado pela parte, vereadora. Mas você está coberta de razão no seu pensamento. Eu comungo com você
nessa sua trajetória. Eu acho que tem que realmente trazer novas empresas mesmo. Tudo que vira monopólio não é bom, porque só um ganha e os outros perdem. Hoje eu estive em Santos, a convite de um radialista lá na CBN, e fui indagado a respeito da saúde de Peruíbe. Defendi a minha prefeita lá, disse que nós pegamos aí em janeiro aí de 2013, 1º de janeiro de 2013, nós pegamos praticamente uma saúde com as portas fechadas, que só tinha lá 2 enfermeiros para atender no UPA, e defendi sim a prefeita. Em teses, disse que nós, não a Câmara, mas o Executivo teve que fazer um acordo emergencial para trazer a Plural, inclusive a Plural pisou na bola, né? E de janeiro, do dia 10 de janeiro, mais uma parte, vereadora. Pois não, vereador. Do dia 10 de janeiro até o dia 12 de agosto, nós atendemos muito, a saúde atendeu muito, casos, quase 500 casos por dia, e sabemos que o UPA não é um hospital, o UPA é uma unidade de pronto atendimento. É para fazer um exame lá, medicar e pôr no repouso ou mandar embora para casa. Sabemos que nós temos que começar as obras dos hospitais também. Então eu disse para o radialista que o ano de 2013 eu dei todos os votos que a prefeita pediu para o bem-estar da minha cidade, pois também moro há 44 anos aqui e sei que aqui é o nosso dia a dia. Agora, a partir desse ano, é o ano de acontecer as coisas, porque foi votado todos os projetos. A cidade hoje é uma cidade que tem muito em dar à sua população. Só depende de quem? Depende do Executivo, depende da administração. A Câmara está fazendo a parte dela. É preciso, mais uma parte, vereador? Mais um, vereador. É preciso que, se todos se unirem para o bem da cidade, e não olhar só o seu bolso, as coisas vão funcionar assim. Viu? As coisas vão funcionar assim. E eu estou de acordo plenamente com Vossa Excelência, quando você disse que muitos ganham muito bem, e poucos têm um salário mínimo, e que ficam 2 horas, talvez, 1h40, num ponto de ônibus, esperando no sol quente, sem um ponto de ônibus. Isso, para mim, é desgastante, porque um ponto de ônibus não custa tão caro para fazer. Se a própria empresa, com os empresários e a prefeitura quiser, ela coloca quantos pontos de ônibus ela quiser. É só fazer parceria. Parceria para atender a população. Porque não é todos que dependem de ônibus, mas a maioria. Entendeu? A maioria da classe média e pobre. Eu também pego o ônibus, que nem você disse. Mas eu quero, sim, qualidade no trabalho, qualidade no serviço da empresa para os munícipes, para que as pessoas possam estar se locomovendo para os seus trabalhos e com tranquilidade. Muito obrigado. Vereador, o que eu vejo, na minha opinião, Vossa Excelência está coberta de razão, mas o que eu vejo, essa cidade não cresce, gente, por causa de vaidade. Existe muita gente no poder, outras pessoas querendo entrar no poder, um querendo comer o outro. É uma coisa de louco isso daqui. No começo eu fiquei maluca, porque você apoia um prefeito, o prefeito ganha, aí com 6 meses já quer que o prefeito vai mal, porque você tem interesse em ser prefeito, o outro vereador quer que o outro vereador se dê mal para poder ganhar os votos do outro vereador. Sabe quem perde com tudo isso? É a pessoa que está fazendo isso, a população, o legislativo e o executivo. Porque a gente não vai crescer nunca assim. Acho que a gente tem que crescer por mérito próprio. Se a sua estrela vai brilhar, ela vai brilhar um dia. Não adianta você ser traíra com amiga. Eu vejo aqui muitas coisas. Pessoas dão risada para mim, chega na hora que eu preciso, não apoia um projeto, ou faz alguma coisa na casa que aquilo passou, aconteceu, e a cara de santinha. Aqui não tem santo não, gente. Aqui não tem santo. E eu vejo, eu guardo no meu coração, porque daqui uns anos, ninguém vai querer que eu apoie para candidato a prefeito, outro vai querer ser reeleito, aí eu vou lembrar de tudo que está acontecendo, de tudo que fizeram comigo. Eu guardo, eu sou mulher, a mulher tem costume de guardar as coisas boas e as coisas ruins também. Então, a vida é essa. Acho que temos que sempre fazer por bem, nunca fazer por vingança ou fazer por mal. Então, se você vê que aquela pessoa que está na sua volta em 4 anos é uma pessoa má e se finge de cordeira, você tem que deixar ela de lado e apoiar alguém que preste, alguém que apoie. Então está na mão da prefeita, ela tem o nosso apoio hoje, tem o nosso respeito, mas não deixe esse respeito ir embora. Faça mais ponto de ônibus, cobre da empresa mais frotas, porque senão nós vamos ser cobrados aqui. E aí é difícil, hein? É difícil você dizer
que as coisas não estão acontecendo? Porque eu quero que as coisas aconteçam. Eu quero que as coisas mudem. Eu vejo aqui na casa, quando eu faço alguma coisa nova, todo mundo não pode, tem que ser o presidente. Eu falei, tá bom, liga para o presidente, a gente vai fazer. E a gente faz, dá certo. Não dá certo? Eu adoro coisas novas. Por que medo da novidade? Tudo que é novo é bom. Viver sempre aquela rotina do dia a dia, eu vou ser sempre assim, polêmica, do bem. Se tiver que me alterar, cobrar, discutir, brigar, eu vou ser assim, não estou nem aí. Eu fui eleita pelo povo, não fui eleita por ninguém daqui. Então eu tenho que mostrar para a população que eu tenho que dar respeito, que eu tenho que fazer a minha parte, que um projeto desse eu tenho que falar. Eu tenho que falar por que a gente está apoiando isso daqui. Porque às vezes tem vereador que tem bom coração e não tem paciência de falar 30 minutos, tem uns que falam 5 minutos, tem uns que falam meia hora, tem uns que são mais políticos. Eu sou povo, sou gente, eu não dependo daqui, graças a Deus, para sobreviver. Sou bem sucedida no meu escritório. Eu estou aqui por amor. Já falei várias vezes isso. Não fui o preferido de algumas pessoas e ganhei. Ganhei na raça, foi bom que, desculpa da expressão, não tenho nada preso, para não falar, né? Outra coisa, não tenho preso, nada. Então eu não tenho medo de cobrança, de retaliação, não tenho medo de nada. Vai falar o quê? Não tem um processo criminal, só mata, tem família, tem que saber o que fala também, senão responde vários crimes. Na vida a gente tem que buscar e fazer as coisas com amor. Eu aprendi isso no meu dia a dia, e esse projeto acredito que é um grande projeto para a cidade. Não sei se a prefeita vai conseguir executar isso, talvez ela possa fazer, que ela tenha esse poder de fazer, não sei se ela pode ter uma complicação futuramente, que a gente estudando o projeto, a gente vê que tem coisas que não são viáveis, porque precisa finalizar esse dinheiro precisa sair de algum lugar, e ainda vai ter uma outra segunda votação, para quem não entende, para destinar, porque aqui não fala destinação, da onde que está saindo o dinheiro. Mas ela vai ter que falar. Se realmente ela foi verdadeira conosco e dizer que é do IPTU, ela vai ter que pôr o projeto e colocar que é do IPTU. Senão ela vai ter que colocar, essa da educação, da cidadão, do seu transporte, ela vai ter que colocar. E aí o bicho vai pegar. Porque aí eu vou saber se eles estão jogando com a gente, se estão fazendo a gente de palhaço, ou se realmente é tudo aquilo que falaram para a gente e a gente veio apoiando até agora. E eu vou falar, hein? Cada vez mais eu estou me soltando nesse microfone aqui. Eu vou falar. Tudo que acontecer lá eu vou passar para o povo aqui. Porque o povo tem que saber de cada passo que nós, vereadores, fazemos nessa Casa de Leis. Então, vereadores, eu sou favorável ao projeto de lei sobre a revisão de tarifas de transporte coletivos sem audiência pública, porque é isso que está acontecendo aqui. E vamos ver se a cidade vai ganhar esse benefício aí, que quem vai ganhar, na verdade, é a população carente. Porque esses R$80 que sobra dá para comprar o leite e o pão de manhã. Obrigada a todos e boa tarde. Aí em discussão. Solicito ao vice-presidente que ocupe essa presidência. Concedo a palavra ao vereador Zeca da Firese, 30 minutos, com a parte. Obrigado, vereador. Não, primeiro dizer que o projeto de hoje, ele diz em relação única e exclusivamente às audiências públicas. Não é? Então, ainda estava na minha segunda legislatura, quando a vereadora Unira teve a ideia de pedir ao executivo, na época o prefeito Preto, para que todo reajuste da passagem pública, do transporte coletivo, precedesse de uma audiência pública, e na audiência pública deveria estar os requisitos, o porquê do aumento, o número de pessoas que vão usar o transporte público, o desgaste do ônibus, porque a empresa pediu o ônibus, a questão achar uma equação da questão do equilíbrio da despesa que gasta com cada veículo, ou seja, a empresa, ela tem que vir aqui na Câmara para poder explicar por que a passagem custará X.
ponto. Esse projeto nós estamos reduzindo de 30 dias antes do aumento da passagem para 10 dias. Então nós estamos diminuindo aí 2/3, que eu acredito que até não seja tanto problema, porque eu acredito que a empresa deve ter isso tudo em mãos e a prefeitura deve estar muito atenta a esse processo, né? Uma vez caindo para 10 dias, primeiro vai ter que se publicar no Boletim Oficial do Município. É importante, senhores vereadores, primeiro tem que se publicar no Boletim Oficial do Município a chamada da convocação para uma audiência pública, depois que o Legislativo for notificado. Então, eu calculo que, se tudo der certo, lá para o dia 20 de fevereiro, a gente consiga fazer audiência pública. Porque o bom já saiu, o próximo bom não vai ter a convocação, dia 10, com mais 10 dias. Então, não daria para fazer a passagem diminuir até no estado da cidade. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, eu tenho uma preocupação muito grande com o que vem correndo nas outras cidades, onde já foi dado o reajuste do subsídio, não é? E elas simplesmente estão aí, todas sendo impedidas pelo Ministério Público. Olha só como é importante a gente fazer essa reflexão. Uma vez fazendo audiência pública, em 10 dias, uma vez a prefeita publicando no BOM a nova tarifa de R$ 2,80, uma vez nós aprovando a lei de subsídio, abaixando R$ 1,10, caindo para R$ 1,70, tudo perfeito. Vereador Ricardo, vereadora Laila, uma vez acontecendo isso, a prefeitura publicando audiência pública, nós fazemos audiência pública, a prefeitura ela publica no BOM que vai passar a passagem de R$ 2,80, juntamente com a lei aprovada que reduz para R$ 1,70. Uma vez feito tudo isso, e depois o Ministério Público entra com ação embargando a lei, então a passagem de R$ 2,20 ela fica em R$ 2,80. Não tem subsídio. Então, minha preocupação, meu temor é esse, muito grande. E eu digo sim, 99,99%, e não costumo errar, que é o que vai acontecer. Eu queria que os vereadores se debruçassem e anotassem, por favor, a lei número 8987 de 95, vereadora Laila, que é advogada também, no seu artigo 17 e no seu artigo 23, para que pudesse comprovar o que eu estou falando, não é? É o que eu já disse na sessão passada. A gente pode dar, sim, um direito à subvenção tarifária, mas ela só vai poder ser usada no próximo processo licitatório, que é o que está na lei. Não será passivo de permissão o uso de qualquer tipo de concessão se não for colocado no processo licitatório. Por quê? Porque aquele que não concorreu ou aquele que perdeu a licitação não sabia da intenção do executivo de passar um repasse. Portanto, aquele que teoricamente passou o repasse teve uma concessão privilegiada. Imagine aqui na Câmara que o vereador Ricardo é o prefeito. E nós temos aqui os 6 vereadores, Laila, Ivo, França, Cabrabon, eu e Oswaldo, cada um tem uma empresa de ônibus. A passagem custa R$ 2,00. Aí o vereador Ricardo fala assim, para o vereador Cabrabon, põe R$1 que eu vou dar subsídio daqui a um ano para você. Nós vamos colocar 2, R$1,90, R$1,80, R$1,70, ele vem com R$1, ele vai ganhar. E aí o Ricardo vai lá, não, agora o subsídio vai para R$2. Então houve tecnicamente uma fraude. Longe de querer que isso seja, porque o contrato está no final. Porém, no final, mas a lei vale para ele também, até o último dia. Então, minha preocupação é essa. Uma coisa que é muito positiva, que nós queremos fazer de abaixar o valor da passagem, se transformar, até diria assim, num fantasma, principalmente para o Executivo, que seria o fim das pretensões futuras. Então, eu acho que é importante a gente se debruçar muito sobre essa lei que vai passar, mas as outras duas leis, que essa é consequência daquelas, não é? Então, estamos fazendo um esforço para poder diminuir o tempo, para poder dar esse presente para a população. Mas eu também não quero que a gente passe aqui por incompetentes, sem ter nenhum fundamento de lei,
e taxados de, desculpa a palavra, vereadores burros, que nem foi dito aqui pelo próprio Tribunal de Contas, onde está expresso no jornal, onde o tribunal, dando uma entrevista, e o Ministério Público diz assim: tarifa social, Ministério Público considera irresponsáveis os funcionários, vereadores que aprovaram a lei. Nesse caso, o vereador França tem aí, eu tenho uma parte, vereador. Pela fala da Vossa Excelência, entende-se que se na licitação de 2005 tivesse, por exemplo, já aprovado e as empresas participado, estaria valendo. Caso nós aprovamos essa lei, ela pode se dar, por exemplo, por um ato até improbidade, porque as empresas não tiveram o mesmo direito que as outras passaram. Esse vereador entende que é assim. Então, veja só, nós estamos aprovando hoje um projeto que não é a aprovação do aumento, que ele virá depois, é isso? Que vai dar condições. E caso, por exemplo, o Poder Executivo, ele venha, por exemplo, mandar projeto, e que seja aprovado, que nós mesmos aprovamos, isso poderá se tornar como ato de probidade administrativa. Então, o que precisamos nós agora, no decorrer desse curto tempo, é nós fazermos uma análise de consciência e conhecer melhor a lei, para saber o que nós vamos fazer. Se alguns municípios já aprovaram e estão dizendo que é por ato que não é de legítima e é inconstitucional, e nós sabemos, mais uma parte, vereador. Tem uma parte, vereador. E nós sabemos que não é a primeira lei até hoje, não será a última também, que alguns municípios tomam uma medida, outros não. E a justiça, de um lado, ela faz uma coisa, do outro faz outra. Alguns municípios podem até fechar os olhos e passar. Então, gostaríamos até eu, como cidadão e brasileiro, que essa lei, por exemplo, ela não vigora nacionalmente, jamais estadual e jamais municipal. E a gente vê que não é assim, a justiça ele toma algumas atitudes de algum município, o pessoal, a sociedade organizada busca os recursos, prova a legitimidade ou ilegitimidade, e aí então será tomadas as providências. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador França, pelas suas palavras. Então, acho que eu consegui aqui explicar um pouquinho da minha angústia em relação a esse projeto. Preocupação, primeiro, com o Executivo, que pode ser um tiro no pé, e segundo, por essa Casa de Leis, para a gente não estar assinando aí um recibo branco e depois aí sermos ridicularizados aí na rua. Mas, em todo caso, a lei de hoje, como disse o vereador França, não tem nada a ver ainda com a questão da subvenção à empresa, ela sim apenas diminui o prazo para a realização de uma audiência pública, o que não fere em nada nenhum de nós aqui, e também a vontade do Executivo. A audiência é garantida que vai ser feita, né? Diminui-se o tempo, mas eu acho que 10 dias é um tempo razoável para poder colocar umas faixas, convidar as pessoas, colocar na imprensa da cidade, colocar na internet, para que as pessoas possam vir aqui ver. Até porque acredito que tem um grande interesse da explicação da diminuição do preço da passagem, que seria muito positivo. Também não tenho dúvidas de que no dia muitas pessoas virão contestar se pode ou não, por questão da lei. Então talvez seja algo muito interessante, não é? A gente fazer essa audiência pública. Então fica aqui as minhas palavras para a gente poder ter uma reflexão muito séria sobre os projetos que estão nessa casa. Obrigado. Ainda em discussão. Eu solicito ao primeiro o primeiro secretário já fez a verificação de quórum. Então, não havendo mais vereadores querendo discutir o projeto, neste momento coloco em votação. Lembrando que é objeto de lei ordinária, a votação é do quórum simples. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovada a lei número 2 de 2014 por 7 votos a 0. Não havendo matérias a serem discutidas, dou por encerrada a presente sessão.